Havia mapas que mostravam uma realidade que já não existia. Durante anos, décadas até, os atlas escolares de todo o mundo continuaram a imprimir aquela massa de água azul escura no coração da Ásia Central, como se o tempo tivesse parado, como se alguém tivesse ordenado ao mundo que fingisse não ver o que estava a acontecer. Os cartógrafos soviéticos sabiam a verdade, os cientistas soviéticos sabiam a verdade, mas os relatórios eram arquivados em gavetas trancadas. Os investigadores que ousavam falar alto eram transferidos para postos remotos, e os pescadores que viam o horizonte de água recuar ano após ano eram instruídos a guardar silêncio sobre o que os seus próprios olhos lhes diziam. Qual era, afinal, o diagnóstico real deste ecossistema? Quanto tempo tinham, na verdade, as autoridades soviéticas sabido que o mar de Aral estava a morrer? E quantos anos se passaram até que alguém, em algum lugar, tivesse a coragem de pronunciar essa sentença em voz alta? Existe um lugar no mundo onde os barcos descansam no meio do deserto. Não estamos a falar de um naufrágio às beiras de um rio seco, nem de uma escultura contemporânea concebida para chocar visitantes num museu de arte moderna. Estamos a falar de embarcações reais de metal enferrujado e madeira apodrecida, outrora orgulhosas treineiras de pesca que sulcavam as águas do quarto maior lago do mundo, hoje encalhadas sobre uma planície de sal branco que se estende até onde a vista alcança, a quilómetros de distância de qualquer água viva. Quando o vento sopra sobre este deserto que não constava em nenhum mapa há 60 anos, levanta nuvens de pó branco carregadas de pesticidas, de sal, de resíduos de adubos químicos que envenenam os pulmões das crianças das aldeias vizinhas, que mandam doenças respiratórias e cancros para comunidades que nunca souberam o que lhes estava a ser feito e que durante muito tempo nem sequer tinham direito a saber. O que aconteceu ao Mar de Aral é uma das histórias mais perturbadoras do século XX. Não porque tenha sido uma catástrofe natural, um terremoto ou uma seca implacável ditada pelos caprichos do clima. O que aconteceu ao Mar de Aral foi uma decisão. Uma decisão tomada em Moscovo, em salas com cortinas pesadas e mesas compridas, por homens de fato cinzento que nunca visitaram as margens daquele mar, que nunca viram os pelicanos brancas pousarem sobre as suas águas, que nunca comeram o pescado que alimentava toda uma região. Foi uma decisão fria, burocrática, escrita em papel timbrado com a foice e o martelo, assinada com canetas de tinteiro em 1950 e cinquenta e poucos e cujas consequências se continuam a sentir hoje nas décadas de vida roubadas a gerações inteiras de cazaques e uzbeques que nunca tiveram voz nem voto sobre o destino da sua casa. Esta é a história desse crime silencioso. Um crime sem um único culpado com rosto, sem uma única condenação, sem um único pedido de desculpa formal. A história de como o Estado soviético olhou para um dos maiores lagos do planeta e decidiu, ao que tudo indica de forma deliberada, sacrificá-lo. E de como, durante décadas, fingiu não saber o que estava a fazer. Havia um diagnóstico secreto que nunca chegou ao público. Não um diagnóstico médico, embora as consequências na saúde das populações locais fossem devastadoras e cuidadosamente escondidas nos relatórios internos da União Soviética, mas um diagnóstico ambiental, científico, elaborado pelos próprios engenheiros do regime. Desde meados da década de 1960, os hidrólogos soviéticos já sabiam. Já tinham feito os cálculos, já tinham produzido gráficos que mostravam, com precisão matemática, o que iria acontecer se os planos de irrigação continuassem a ser implementados no ritmo previsto. As projeções eram inequívocas, o mar desapareceria. O não encolheria ligeiramente, não perderia um terço do seu volume, desapareceria. E mesmo assim os planos avançaram, os documentos foram arquivados, os cientistas que insistiram em levantar a voz foram, segundo testemunhos de investigadores que mais tarde tiveram acesso a esses arquivos, sistematicamente silenciados. Pensemos no que isso significa. Em algum momento dos anos 60 do século passado, existiam pessoas em Moscovo com acesso a relatórios que diziam, com todas as letras: se continuarmos, destruímos um dos maiores lagos do mundo. E a resposta foi, na prática, continuemos, porque o algodão que crescia nas planícies do Uzbequistão, regado pelas águas desviadas dos rios Amudária e Sirdária, valia mais em divisas, em prestígio, em capacidade de exportação, do que um ecossistema inteiro. Valia mais do que os peixes, do que as aves, do que os pescadores, do que as cidades que viviam daquele mar.
No grande livro de contas do comunismo soviético, o Mar de Aral foi simplesmente riscado como um custo aceitável do progresso. E é aqui que a história começa a ficar verdadeiramente perturbadora. Porque, quando se estuda com atenção a cronologia do desastre do Aral, percebe-se que o que estava a acontecer não era invisível. Era visível para qualquer pessoa que olhasse com atenção para os dados disponíveis. Mas havia um mecanismo poderoso, um mecanismo que não era exclusivo da União Soviética e que é importante reconhecer, que transformava o que era visível em invisível. A cumplicidade burocrática, o incentivo à negação e a punição de quem insistia em dizer a verdade. A questão que nos deve manter acordados à noite não é apenas o que aconteceu ao Mar de Aral, é perceber quem sabia e o que foi feito com esse conhecimento. Em 1960, o Mar de Aral era o quarto maior lago do mundo. Não estamos a falar de um lago pequeno com um nome pomposo. Estamos a falar de uma extensão de água com mais de 68 mil quilómetros quadrados, uma área equivalente a 2/3 da superfície de Portugal, incluindo o Alentejo, o Algarve, o Minho e tudo o que há entre eles. As suas margens atravessavam dois países que hoje são independentes, o Cazaquistão e o Uzbequistão, então repúblicas soviéticas, e sustentavam uma indústria pesqueira que empregava dezenas de milhares de pessoas, que alimentava cidades inteiras, que era, para as populações locais, tanto uma fonte de sustento como uma parte fundamental da sua identidade e da sua cultura. As cidades que cresceram nas suas margens, Aralsk, no Cazaquistão, e Muinak, no Uzbequistão, eram cidades de pescadores no sentido mais literal e mais orgulhoso da palavra. Em Aralsk havia um porto, havia docas, havia um mercado de peixe onde se vendia carpa, esturjão, solho, espécies que hoje só existem na memória dos mais velhos. Havia mulheres que coziam redes à porta de casa enquanto os maridos saíam antes do amanhecer para apanhar o barco. Havia crianças que cresceram a ouvir o som dos motores das treineiras a acordar a cidade, a cheirar a sal e a peixe fresco, a construir a sua ideia de mundo em torno daquele mar que parecia eterno, que parecia uma certeza, como o sol de manhã, como a neve no inverno, como todas as coisas que se assumem imutáveis até ao dia em que deixam de estar lá. O mar de Aral tinha uma salinidade relativamente baixa para um lago endorreico, o que permitia a proliferação de uma vida aquática extraordinariamente rica e diversificada. As suas águas eram habitat de mais de 24 espécies de peixes. Os seus arredores acolhiam centenas de espécies de aves migratórias. As planícies úmidas nas margens do mar eram cobertas por uma vegetação densa que funcionava como berçário para inúmeros animais. Era um ecossistema completo, complexo, interdependente, o tipo de sistema que a natureza levou milhares de anos a construir e que os seres humanos, em certas circunstâncias, conseguem destruir em décadas. A pergunta que fica suspensa no ar quando se olha para as fotografias aéreas daquele deserto de sal branco onde outrora havia mar é esta: como é possível que ninguém tenha parado isto a tempo? A resposta, como veremos, é ao mesmo tempo mais simples e mais aterradora do que qualquer conspiração. Havia um lugar em Moscovo, uma sala de reuniões num dos altos edifícios do Ministério da Água, como era chamado informalmente o órgão responsável pela gestão dos recursos hídricos da União Soviética, onde o futuro do Mar de Aral foi decidido sem que uma única pessoa que vivesse nas suas margens tivesse sequer sido consultada. Este é um detalhe que importa sublinhar, porque é fácil imaginar uma decisão desta magnitude como algo que envolveu debates prolongados, audições públicas, relatórios de impacto ambiental, objeções formais, vozes discordantes que foram ouvidas e depois ignoradas. A realidade era muito mais sombria. Para muitos dos decisores em Moscovo, o Mar de Aral era, essencialmente, um obstáculo, um desperdício de água que poderia ser utilizada de forma mais produtiva. A ideologia soviética tinha uma relação muito particular com a natureza. Para o marxismo-leninismo, na sua versão mais ortodoxa, a natureza não era um parceiro, era um recurso. Os rios existiam para ser desviados, os pântanos existiam para ser drenados, as florestas existiam para ser abatidas. O mundo natural era uma matéria-prima à espera de ser transformada pela vontade e pela engenharia socialistas. Havia uma expressão do cientista soviético Ivan Michurin, adotada pelo regime quase como um lema oficial e que circulava amplamente entre os engenheiros soviéticos, que resumia esta visão de forma desconcertante.
Não podemos esperar favores da natureza. Tirá-los dela é a nossa tarefa. Era uma cosmovisão que celebrava a conquista do mundo natural como uma virtude e que via qualquer hesitação diante dessa conquista como fraqueza, sentimentalismo ou até sabotagem ideológica. Foi neste contexto mental que nasceu o projeto de irrigação do algodão da Ásia Central, o plano que condenou o Mar de Aral. A ideia era ambiciosa, como tudo o que o regime soviético fazia quando se tratava de demonstrar o poder transformador do socialismo, desviar as águas dos dois grandes rios que alimentavam o mar, o Amudária, que nasce nas montanhas do Afeganistão e do Tajiquistão, e o Sirdária, que desce dos cumes do Quirguistão e do Cazaquistão, para irrigar as planícies áridas do Uzbequistão e do Turquemenistão, transformando-as em imensos campos de algodão. O algodão era, naquela época, uma prioridade estratégica para a União Soviética. Era necessário para essa indústria têxtil, para o fabrico de uniformes militares, para a exportação. A produção de algodão era uma questão de Estado, e o Estado soviético, quando decidia que algo era uma questão de Estado, não deixava que lagos, ecossistemas ou populações locais se interpusessem no caminho. A decisão foi tomada, as obras começaram, e o Mar de Aral começou a morrer. Havia algo de profundamente perturbador na velocidade com que tudo aconteceu. E há um visitante fantasma nesta história. Não um visitante de carne e osso, mas um visitante conceptual. Uma ideia que entrou nas salas de decisão soviéticas e que nunca mais saiu e cujo rastro se pode seguir em cada decisão que apressou a morte do mar. Esse visitante era a convicção absoluta, inabalável, quase religiosa, de que o progresso planeado pelo Estado era sempre superior ao equilíbrio criado pela natureza, que onde a natureza via um lago, o homem soviético via um desperdício, que onde um ecossistema tinha levado milénios a desenvolver-se, a engenharia socialista podia criar algo melhor em décadas. Quando os primeiros canais de irrigação foram abertos na década de 1950 e os seus construtores celebravam o que consideravam uma vitória sobre a aridez das estepes da Ásia Central, o Mar de Aral começou a encolher tão gradualmente que era quase impossível perceber a diferença de um ano para o outro. Nos primeiros anos, a perda era mensurável apenas por instrumentos de precisão. Mas os instrumentos de precisão existiam. Os hidrólogos mediram. Os geógrafos registaram. E os relatórios foram escritos, classificados, arquivados e nunca chegaram às mãos das pessoas que tinham poder para mudar o curso dos acontecimentos ou, se chegaram, não foram lidos com a atenção que mereciam, ou foram lidos e conscientemente ignorados. É esta a parte da história que nunca é completamente confortável de contar, porque obriga-nos a confrontar não apenas a crueldade do regime soviético específico, mas um padrão mais amplo e mais universal, o padrão pelo qual as sociedades humanas, independentemente do seu sistema político, tendem a subestimar os custos ambientais de curto prazo em favor dos benefícios económicos imediatos. A União Soviética fez isto de forma especialmente brutal e especialmente opaca, mas um mecanismo subjacente, a externalização dos custos ambientais, a transferência das consequências para os mais vulneráveis, o adiamento sistemático da conta, não é exclusivamente soviético, é humano. E é esta lição que o Mar de Aral nos deixa, mais do que qualquer outra. A capacidade de destruição não requer maldade consciente. Às vezes basta a burocracia e a indiferença. Mas voltemos ao princípio. Voltemos ao momento em que tudo poderia ter sido diferente e perguntemo-nos, com toda a seriedade que o tema merece, o que foi feito com as informações que existiam, quem as viu, quem as leu e quem decidiu que o algodão valia mais do que um mar. A história do desaparecimento do Mar de Aral tem o seu momento mais dramático não no início, quando os canais foram abertos, nem no fim, quando o mar já era apenas uma memória. O seu momento mais dramático está a algures no meio, num ponto difuso da década de 1970, quando a situação já era suficientemente grave para ser inegável, mas ainda não suficientemente catastrófica para forçar uma mudança de curso. Foi nesse período intermédio, nessa zona cinzenta de negação a meio gás, que existiu uma visita que moldou tudo o que viria a seguir. Nenhuma fonte histórica registra com precisão todos os detalhes do que aconteceu quando os primeiros investigadores independentes, cientistas de fora do aparelho soviético direto, alguns deles académicos de repúblicas como o Cazaquistão, que tinham acesso limitado a dados que os seus colegas moscovitas controlavam,
tentaram apresentar os resultados das suas medições às autoridades centrais. O que os arquivos mostram, fragmentariamente, é que houve reuniões, houve apresentações de dados, houve números colocados sobre mesas, gráficos que mostravam a trajetória descendente do nível das águas, projeções que não deixavam margem para interpretações otimistas. E houve, do outro lado dessas mesas, funcionários que ouviram, que acenaram com a cabeça e que depois saíram da sala e fizeram exatamente o mesmo que tinham feito antes de entrar. Há um testemunho, recolhido décadas mais tarde por investigadores que entrevistaram cientistas que participaram nestas discussões internas, que descreve a sensação de irrealidade que dominava estas reuniões. Um hidrólogo que trabalhou nos estudos do Aral nos anos 70 descreveu, já depois do colapso da União Soviética, a experiência de apresentar dados inequívocos sobre a destruição do mar a funcionários do Ministério em Moscovo e receber como resposta à pergunta: mas a produção de algodão está a aumentar, como se as duas realidades não pudessem coexistir no mesmo universo, como se o crescimento da produção de algodão tornasse irrelevante o facto de um dos maiores lagos do mundo estar a desaparecer. Esta foi a ruptura conceptual que condenou o mar de Aral, a incapacidade ou a recusa de ver o sistema na sua totalidade. De perceber que desviar a água dos rios que alimentavam o mar não era apenas uma questão de engenharia hídrica isolada, mas um ato que teria consequências em cascata sobre o clima local, sobre a biodiversidade, sobre a saúde das populações, sobre a economia das regiões afetadas. A visão era fragmentada, sectorial, produtivista, e o mar pagou o preço dessa fragmentação com a sua própria existência. Existe um documento que nenhum museu expõe e que nenhum manual escolar jamais reproduziu. Não é um único papel, é um conjunto de folhas dactilografadas com margens anotadas a lápis vermelho que circulou entre departamentos do Ministério da Agricultura soviético no início da década de 1960 e que, segundo investigadores que tiveram acesso parcial a arquivos desclassificados após a dissolução da União Soviética, continha algo extraordinariamente perturbador. Uma avaliação interna que reconhecia, com precisão técnica e uma linguagem completamente despida de emoção, que o Mar de Aral deixaria de existir como massa de água funcional no prazo de 30 a 40 anos caso os planos de irrigação fossem implementados na sua totalidade. Este documento não era um rascunho de um cientista marginal, era um produto do próprio aparelho burocrático do Estado, era a voz do regime a falar consigo própria, a dizer em privado o que nunca diria em público. E mesmo assim, os planos avançaram. As torneiras foram abertas. E o mar começou a morrer com o pleno conhecimento dos seus algozes. O que nos leva à questão que nenhuma autoridade soviética respondeu jamais com honestidade. Se o documento existia, se as conclusões eram claras e se as ordens de avanço foram igualmente dadas, quem exatamente leu as duas coisas e assinou em baixo? Para entender o que aconteceu nas margens do Mar de Aral durante as décadas de 1960 e 70, é preciso resistir à tentação de imaginar um processo caótico, desorganizado, acidental. O que ocorreu foi, em muitos aspectos, o oposto do caos. Foi uma operação extraordinariamente metódica, planeada em Moscovo com a precisão burocrática que o Estado soviético aplicava a tudo o que considerava prioritário e executada no terreno por engenheiros, técnicos e trabalhadores que, na sua grande maioria, não tinham acesso completo à imagem global do que estavam a construir. Os canais que desviaram a água dos rios Amudária e Sirdária eram obras de engenharia de escala monumental. O canal de Karakum, que começou a ser construído em 1954 e se estenderia por mais de 1.400 quilómetros através do deserto do Turquemenistão, é até hoje um dos maiores canais de irrigação alguma vez construídos. Para os engenheiros que o projetaram, era um triunfo. Para os propagandistas soviéticos que o fotografaram e filmaram, era a prova viva de que o socialismo conseguia transformar o deserto em jardim. Para as populações locais que viam a água aparecer em campos que nunca tinham sido irrigados, era algo que se assemelhava a um milagre, mas havia um problema que os cartazes de propaganda não mostravam e que os engenheiros, segundo documentos internos desclassificados, sabiam desde o início. O canal era extraordinariamente ineficiente.
Construída em grande parte sem revestimento impermeável, deixava escapar por infiltração no solo uma percentagem enorme da água que transportava. Estimativas posteriores sugerem que entre 40% e 60% da água desviada nunca chegou às culturas que se destinava a irrigar. Evaporou, infiltrou-se, desapareceu no solo arenoso do deserto. E apesar disso, a conta continuou a ser apresentada ao Mar de Aral, que pagou com o seu próprio volume a ineficiência de um sistema que nunca foi concebido para durar, mas apenas para produzir resultados mensuráveis no curto prazo. Os campos de algodão cresceram, as metas de produção foram cumpridas e os relatórios internos que descreviam a progressiva agonia do mar continuaram a ser arquivados em gavetas que ninguém abria, pelo menos não em voz alta. Há um pormenor da vida cotidiana nas cidades pesqueiras que rodeavam o Mar de Aral que ilustra com uma crueldade particular a natureza silenciosa desta destruição. Em Muinak, a cidade que hoje é talvez o símbolo mais poderoso do desastre, aquela onde os barcos enferrujados repousam no meio do deserto, a mais de 150 quilómetros de qualquer água, a fábrica de conservas de peixe continuou a funcionar durante anos depois de o mar ter recuado para longe das suas portas. Os trabalhadores continuaram a ir ao trabalho, as máquinas continuaram a girar. O peixe que enlatavam era importado do Oceano Pacífico, transportado de comboio desde o extremo Oriente Soviético e enlatado em Muinak, como se ainda tivesse sido pescado ali ao lado. As embalagens continuavam a dizer Conservas do Mar de Aral. Nenhuma mudança de nome, nenhum reconhecimento oficial do absurdo. A ficção mantinha-se intacta, embalada em metal e vendida em lojas de todo o país. Esta imagem, a fábrica que enlata peixe do Pacífico como se fosse do Aral, os trabalhadores que se deslocam todos os dias para um edifício à beira de um mar que já não existe, é uma metáfora tão perfeita da patologia soviética que parece inventada. Mas não foi inventada. Aconteceu. E aconteceu durante anos, com o conhecimento das autoridades locais, com a cumplicidade de toda uma cadeia burocrática que preferia manter a aparência do normal do que admitir que o anormal se tinha tornado a nova realidade. Porque admitir que o Mar de Aral tinha desaparecido seria admitir que as decisões que causaram o seu desaparecimento foram erradas. E o regime soviético não tinha mecanismos institucionais para admitir erro, pelo menos não em tempo real, não quando as consequências ainda podiam ser evitadas ou mitigadas, não quando ainda havia tempo para parar ou redirecionar. O erro só podia ser reconhecido depois de ter se tornado irreversível e por essa altura, naturalmente, já não havia nada a fazer. Mas o silêncio que rodeou o desaparecimento do mar não era apenas soviético, era também local, também comunitário, também humano. E para perceber isso, é preciso ouvir as vozes que o regime preferiu ignorar, as vozes dos pescadores, das mulheres que coziam redes, dos velhos que se sentavam na margem e viam a linha de água recuar ano após ano como uma maré que nunca mais voltava. Que vida era aquela que se vivia nessa fronteira estranha entre a memória de um mar e a realidade de um deserto? E por que razão as suas palavras demoraram tanto tempo a ser ouvidas? Pela primeira vez em mais de 3 décadas, uma das figuras mais silenciadas desta história decidiu falar. Não é um político, não é um engenheiro, não é um funcionário do antigo Ministério da Água soviético que guarda remorsos no fundo de uma gaveta. É uma mulher que cresceu em Aralsk, no Cazaquistão, filha e neta de pescadores, que passou a infância a brincar na margem do mar e a adolescência a ver essa margem recuar, que emigrou para o Ocidente nos anos 90 do século passado e que durante 30 anos foi sistematicamente descrita como exagerada, politicamente motivada ou simplesmente louca sempre que tentava contar o que tinha visto. O seu nome é Gulnara e a sua versão do que aconteceu às populações que viviam à beira do Mar de Aral não só não corresponde à narrativa oficial que persistiu durante décadas, como a contradiz em pontos fundamentais. Gulnara tinha 16 anos quando viu pela última vez o pescador mais velho da sua aldeia, um homem que o seu pai chamava de Tio Mukhtar, que tinha passado mais de 40 anos no mar, sentar-se na margem que recuava e não se levantar durante 3 dias. Não estava doente. Não estava bêbado. Estava a olhar para o horizonte onde outrora havia água e que agora era apenas areia e sal e silêncio. Ele dizia que o mar lhe estava a falar, recorda Gulnara,
cujo testemunho foi recolhido por investigadores independentes no início deste século. Dizia que o mar lhe estava a dizer adeus. E nós ríamos porque éramos jovens e não conseguíamos imaginar que ele pudesse ter razão. Mas o tio Mukhtar tinha razão. E a parte que Gulnara passou 30 anos a tentar contar, a parte que ninguém queria ouvir, não era apenas a história da água que desapareceu, era a história do que as autoridades soviéticas fizeram quando os pescadores começaram a perceber o que estava a acontecer e a questionar em voz alta. Segundo o seu testemunho, e de acordo com memórias paralelas recolhidas de outras pessoas que viveram o mesmo período, havia funcionários do partido que visitavam as aldeias pesqueiras com uma mensagem muito clara. O nível do mar estava a baixar temporariamente por razões naturais, a situação estava a ser estudada pelos melhores cientistas do país, e qualquer pessoa que espalhasse histórias sobre desastre ambiental estava a agir contra os interesses do Estado. Eles chamavam-lhe alarmismo, diz Gulnara. E o alarmismo no sistema soviético não era apenas um erro, era um crime. O que Gulnara descreve não era um fenómeno isolado à sua aldeia, nem sequer ao Cazaquistão. Era um padrão sistemático que se repetia ao longo de toda a costa do Mar de Aral, em ambos os lados da fronteira invisível que separava as repúblicas soviéticas do Cazaquistão e do Uzbequistão. As comunidades que viviam do mar eram comunidades que, por definição, não podiam ignorar o que lhes estava a acontecer diante dos olhos, mas eram também comunidades que não tinham poder político, que não tinham acesso a meios de comunicação independentes e que dependiam do Estado para a sua sobrevivência básica em todos os sentidos que importam: trabalho, habitação, saúde, educação. A fábrica de conservas de Muinak não empregava apenas pessoas. Empregava famílias inteiras cujas casas eram propriedade estatal, cujas crianças estudavam em escolas estatais, cujos pais se tratavam em hospitais estatais. Contestar as decisões do Estado sobre o mar era contestar o Estado em tudo, e as consequências dessa contestação eram suficientemente concretas para que a maior parte das pessoas preferisse o silêncio. Este não era um silêncio de indiferença, era um silêncio de sobrevivência. Um silêncio que custava aos que o praticavam uma dose diária de humilhação. A humilhação de ver o mundo à sua volta ser descrito de uma forma que não correspondia ao que os seus próprios sentidos lhes diziam e de não poder dizer isso em voz alta. Os pescadores mais velhos sabiam que o mar estava a morrer. As suas mulheres sabiam. Os médicos locais que viam crescer as taxas de doenças respiratórias e de cancro nas suas comunidades sabiam. E todos eles, ao mesmo tempo, não sabiam, porque saber implicava responsabilidade, e a responsabilidade num sistema totalitário podia ter consequências que poucos estavam dispostos a enfrentar. A pergunta que Gulnara carrega consigo há mais de 3 décadas e que colocou publicamente pela primeira vez ao sentar-se perante uma câmara é esta. Quando uma comunidade inteira é forçada a fingir que não vê o que está a ver, o que acontece ao que é humano nessas pessoas? O que sobrevive de uma identidade construída em torno de um mar que lhes disseram que não estava a desaparecer quando o mar desaparece na mesma. Há números que, quando se os lê pela primeira vez, parecem impossíveis. Não impossíveis como os números de uma fantasia científica, mas impossíveis como os números de um pesadelo que se recusa a deixar de ser real mesmo depois de se acordar. O Mar de Aral perdeu 90% do seu volume de água. 90%. Não um terço, não metade. 90% de um lago que, em 1960, continha mais de 1.000 km cúbicos de água, uma quantidade que ultrapassa a capacidade de imaginação humana quando tentamos visualizá-la concretamente, simplesmente deixou de existir. Evaporou, foi desviada, absorvida pelos campos de algodão que cobrem as planícies do Uzbequistão e do Turquemenistão como uma manta verde que esconde o preço que foi pago pela sua existência, e o que ficou no lugar da água não era apenas areia. Era uma herança química de décadas de agricultura intensiva, pesticidas organoclorados, herbicidas, fertilizantes artificiais, metais pesados, tudo o que os rios carregavam dos campos de algodão ia parar ao mar. E quando o mar secou, tudo isso ficou à superfície, exposto ao vento, pronto para ser transportado para onde quer que o ar o levasse. O vento levou-o longe. As tempestades de sal e poeira que se formam sobre o que foi o leito do mar, agora conhecido como o Aralkum, o deserto que não existia há 60 anos e que hoje é um dos mais jovens e mais tóxicos do planeta,
transportam anualmente dezenas de milhões de toneladas deste pó contaminado por distâncias que chegam a cobrir regiões inteiras. Foram encontrados resíduos de pesticidas provenientes do antigo leito do Mar de Aral nos glaciares da Groenlândia, nas costas da Noruega, nos campos da Bielorrússia. O veneno não ficou no deserto, o veneno viajou. E o sítio onde mais se sentiu, naturalmente, foi o mais próximo. Foram as comunidades que ainda viviam à volta do que restava do mar, que respiravam esse ar todos os dias, que bebiam a água dos poços contaminados, que alimentavam as suas crianças com os produtos de uma agricultura que se desenvolvia sobre solo carregado de substâncias que nenhum organismo humano foi concebido para processar. As taxas de cancro nas regiões que rodeavam o Mar de Aral dispararam nas décadas de 1970 e 80 para valores que os médicos locais descreviam, em comunicações internas que raramente saíam das repúblicas soviéticas, como epidémicos. A anemia entre as mulheres atingiu proporções que não tinham paralelo noutras regiões do país. As doenças respiratórias tornaram-se tão comuns que deixaram de ser consideradas doenças. Tornaram-se uma condição basal da vida. Crianças nasciam com malformações. Bebés que não chegavam ao fim do primeiro ano de vida. E tudo isto, durante anos, foi documentado em relatórios que chegavam a Moscovo e que Moscovo lia e arquivava sem resposta. A pergunta que paira sobre este desastre sanitário, como paira o pó de sal sobre o deserto do Aralkum, é a seguinte: quantas pessoas pagaram com a saúde ou com a vida por uma decisão que nunca foi sua? Quantas gerações de cazaques e uzbeques carregaram no corpo as consequências de um plano desenhado por homens que nunca puseram os pés nas suas terras? Existe um objeto que se tornou o símbolo mais reconhecível do desastre do Mar de Aral, reproduzido em centenas de fotografias jornalísticas, documentários televisivos e relatórios de organizações internacionais. As traineiras enferrujadas encalhadas no deserto. Mas há uma dimensão destas embarcações abandonadas que raramente é mencionada e que muda completamente a forma como as vemos quando sabemos dela. Estes barcos não foram abandonados de uma vez. Não houve um dia em que todos os pescadores de Aralsk e Muinak saíram das suas embarcações, as deixaram na margem e disseram: acabou. O abandono foi gradual, incremental, doloroso. Um barco que ficava encalhado por já não ter fundo suficiente para flutuar, depois outro, depois mais um, até que um dia a frota inteira estava parada. E havia ainda homens que iam ao porto de manhã por hábito, por não saberem o que fazer com os seus dias, por não conseguirem ainda aceitar que o mar onde o pai e o avô tinham pescado tinha simplesmente deixado de estar lá. Há um registro feito por um fotógrafo que visitou Aralsk em meados dos anos 80, quando o mar já tinha recuado a muitos quilómetros da antiga margem da cidade, de pescadores que continuavam a acordar ao amanhecer e a caminhar até ao antigo porto, onde não havia já água nenhuma, apenas areia e os esqueletos das embarcações. Não havia uma explicação racional para este comportamento. Havia talvez a explicação que as ciências humanas dão ao luto, que quando uma perda é grande demais para ser processada conscientemente, o corpo continua a executar os rituais da vida anterior, como se o ritual pudesse convocar de volta o que o ritual celebrava. Os pescadores iam ao porto porque tinham sempre ido ao porto, porque era isso que faziam, porque sem o mar, sem o trabalho, sem a identidade construída ao longo de gerações em torno daquela água, já não sabiam muito bem quem eram. Esta é talvez a dimensão menos discutida do desastre do Mar de Aral. Não a dimensão ecológica, não a dimensão económica, não sequer a dimensão sanitária, mas a dimensão identitária. O que acontece a um povo quando o elemento central à volta do qual construiu a sua cultura, a sua economia, a sua relação com o mundo e consigo próprio desaparece? Não metaforicamente, fisicamente. Quando o mar que estava nos contos que os avós contavam às crianças, que estava nos nomes das ruas, que estava na memória muscular de gerações de pescadores, quando esse mar seca e fica apenas um deserto onde outrora havia vida, a história de como as comunidades que rodeavam o Mar de Aral sobreviveram ou não sobreviveram a esta perda é uma história que ainda está a ser escrita e que o mundo ainda não ouviu na sua totalidade. O que é que se perde, afinal, quando se perde um mar? E o que é preciso para que uma sociedade decida que essa perda não é aceitável, antes que seja demasiado tarde para decidir seja o que for?
que enquanto os pescadores continuavam a caminhar até ao porto vazio, por hábito e por luto, enquanto as crianças respiravam o pó envenenado do deserto que nascera onde outrora havia mar, havia um grupo restrito de pessoas que sabia exatamente o que estava a acontecer e que havia tomado uma decisão calculada sobre o que fazer com esse conhecimento. Não eram espiões. Não eram criminosos no sentido convencional do termo. Eram funcionários, técnicos, cientistas integrados no aparelho soviético, pessoas cujos nomes aparecem nos arquivos desclassificados com títulos respeitáveis e carreiras longas ao serviço do Estado. E entre eles existia um pacto que nunca foi formalizado em papel, que nunca foi assinado nem selado, mas que era, na prática, tão vinculativo como qualquer contrato. O pacto do silêncio coletivo, o acordo tácito de que a verdade sobre o Mar de Aral era um segredo que deveria permanecer dentro dos muros do sistema, porque o que estava do outro lado desses muros, a confissão pública do erro e das suas consequências, era demasiado perigoso para qualquer um deles. Segundo o que se foi reconstituindo após 1991 a partir de arquivos parcialmente abertos, eram 5 os departamentos centrais com acesso completo aos dados do desastre em tempo real: o Ministério da Água, o Ministério da Agricultura, o Instituto de Hidrologia da Academia de Ciências de Moscovo, o Departamento de Planeamento Regional do Gosplan, que supervisionava as repúblicas da Ásia Central, e um organismo menos conhecido, o Comitê de Estado para a Proteção da Natureza, criado precisamente para monitorizar impactos ambientais e cujos relatórios sobre o Aral, segundo documentos parcialmente desclassificados nos anos 90 do século passado, chegaram a conter linguagem que, num sistema com mecanismos de responsabilidade pública, teria forçado uma intervenção de emergência. Estes 5 departamentos comunicavam entre si. Os seus responsáveis reuniam-se, partilhavam dados e chegaram em conjunto a uma conclusão que nunca puseram em papel de forma explícita, mas que presidia a todas as suas decisões, que é a estabilidade do sistema, a produção de algodão, o pleno emprego nas repúblicas centrais asiáticas, a narrativa de sucesso do projeto de irrigação valia mais do que a verdade, que era preferível gerir o silêncio do que enfrentar as consequências do que o conhecimento implicava. Um dos cientistas que trabalhou no Instituto de Hidrologia durante aquele período e que só viria a falar abertamente após a dissolução da União Soviética, descreveu em entrevistas concedidas na segunda metade dos anos 90 a textura emocional destas reuniões com uma precisão que nenhum documento oficial poderia capturar. Havia uma sensação, disse ele, de que todos sabíamos o que ninguém podia dizer, como uma doença numa família que toda a gente vê, mas da qual ninguém fala ao jantar. O Mar de Aral estava ali, nos números, em todos os gráficos, em todas as medições. E nós continuávamos a debater questões técnicas marginais como se os gráficos não existissem. Este pacto tácito de silêncio não se manteve intacto para sempre. Um dos membros deste círculo restrito, um hidrólogo que trabalhou no Gosplan durante mais de 20 anos e que, por razões que ainda hoje não são completamente claras, decidiu documentar o que sabia antes de se reformar, começou a produzir, nos últimos anos da sua carreira, um arquivo pessoal de dados, correspondências internas e notas manuscritas que constituía, na prática, um dossiê sobre a consciência coletiva do sistema face ao desastre que estava a criar. Este arquivo nunca foi publicado na íntegra, mas fragmentos dele terão chegado, segundo o que se diz nos círculos académicos que estudaram o desastre, a investigadores ocidentais depois de 1991, e o que mostram é simultaneamente o que já suspeitávamos e algo muito mais perturbador do que tínhamos imaginado, que não havia ninguém em nenhum dos 5 departamentos que não soubesse. Que o desastre do Mar de Aral foi, do ponto de vista do conhecimento interno do sistema, um desastre completamente antecipado, completamente documentado e completamente permitido, o que nos obriga a perguntar: quando um grupo de pessoas com poder e conhecimento decide em conjunto que a verdade é demasiado inconveniente para ser dita, quem é o culpado? O que é a responsabilidade quando está distribuída por tantas mãos que nenhuma delas parece sujar-se completamente? Há um homem cujo nome raramente aparece nas grandes narrativas sobre o desastre do Mar de Aral e cuja história, quando se a conhece, tem a qualidade perturbadora das histórias que explicam demasiado sobre como o mundo funciona realmente. O seu nome era Viktor Duchovny
E segundo relatos que circulam entre investigadores do desastre, durante décadas teria sido um dos engenheiros mais respeitados do sistema de irrigação da Ásia Central Soviética, um homem que trabalhou nos canais que secaram o mar, que serviu o sistema com competência e dedicação e que, em algum momento dos anos 70 do século passado, percebeu com uma clareza que não admitia negação o que o sistema estava a fazer ao ecossistema que o alimentava. Duchovny não era um dissidente, não era um ativista ambiental, era um engenheiro que acreditava na engenharia e que, quando os números não batiam certo, insistia em dizer que os números não batiam certo. Nas reuniões de que participou, nos relatórios que escreveu, nas cartas que enviou a superiores hierárquicos ao longo de anos, documentou repetidamente a sua preocupação com a trajetória do sistema hídrico da região e com o impacto crescente sobre o Aral. As suas cartas eram respondidas com cortesia burocrática ou simplesmente não eram respondidas. Os seus relatórios eram recebidos, registados e arquivados. A sua carreira continuou, sem promoções extraordinárias, mas também sem represálias visíveis. O sistema tinha uma forma eficaz de neutralizar as vozes incômodas que não envolvesse perseguição direta, simplesmente ignorá-las de forma suficientemente sistemática para que o seu peso no processo de decisão fosse efetivamente nulo. O que aconteceu a Duchovny é, em muitos aspectos, mais revelador do que o que aconteceu aos cientistas que foram ostensivamente silenciados. Porque a sua história mostra que não era necessário silenciar ativamente alguém para que a verdade não chegasse a ter consequências. Bastava criar um sistema no qual a verdade podia ser dita, registada, arquivada e completamente ignorada, um sistema com todos os mecanismos formais da racionalidade burocrática e nenhum dos mecanismos substantivos da responsabilidade real. Um sistema que produzia documentos para nunca os ter de agir, um arquivo de consciência que era, ao mesmo tempo, um arquivo de impunidade. Duchovny viria a trabalhar, já depois da dissolução da União Soviética, em esforços internacionais de reabilitação do Aral, tornando-se uma voz importante nos debates sobre o que ainda podia ser salvo do desastre que tinha passado décadas a tentar prevenir sem ser ouvido. A ironia desta trajetória, o homem que alertou e não foi ouvido a trabalhar na reparação do dano que alertou que viria, é a ironia que define a relação entre o conhecimento e o poder nesta história. O conhecimento existia, o poder ignorou-o, e depois, quando o dano estava feito, convidou o conhecimento a ajudar a reparar o que não tinha sido autorizado a prevenir. Quantas histórias como a de Duchovny existem no mundo agora mesmo? Histórias de pessoas que têm os números certos, que estão a dizer o que precisa de ser dito e que estão a ser ouvidas com a mesma cortesia burocrática com que as cartas de um engenheiro soviético eram recebidas, registadas e silenciadas. Eu limpava as janelas do seu gabinete todas as sextas-feiras de manhã, disse a mulher que durante 22 anos trabalhou como funcionária de limpeza nos corredores do Departamento Regional do Gosplan, que supervisionava as repúblicas da Ásia Central e que só no início deste século aceitou falar, sem revelar a sua identidade completa, com investigadores que documentavam a história administrativa do desastre do Aral. Eu via os papéis em cima das mesas. Não os lia, não era suposto lê-los e a maior parte do tempo não percebia o que dizia. Mas havia mapas, havia sempre mapas. E eu via os mapas a mudar de ano para ano. Via aquela mancha azul a encolher, via os contornos a recuar. E um dia perguntei ao contínuo que trabalhava no corredor o que era aquela mancha azul que estava a desaparecer. E ele disse-me para não fazer perguntas sobre o que estava nos gabinetes, com essa voz que as pessoas usam quando estão com medo, mas não querem mostrar que estão com medo. O testemunho desta mulher, que passaremos a chamar Tatiana porque é o nome que escolheu para ser citada, não contém revelações explosivas sobre documentos secretos ou decisões específicas. Não é o testemunho de alguém que tinha acesso ao centro do poder, é o testemunho de alguém que estava na periferia desse poder, que limpava os corredores onde o poder trabalhava, que movia a poeira das mesas onde as decisões eram tomadas e que via, no espaço de uma limpeza semanal, fragmentos da realidade que os decisores dentro dos gabinetes preferiam não confrontar diretamente. O que Tatiana viu ao longo de mais de 2 décadas não era apenas a mancha azul a encolher nos mapas, era também a mudança de comportamento das pessoas que trabalhavam naqueles gabinetes ao longo do tempo. Nos primeiros anos havia discussões. Havia gente que chegava ao trabalho com cara de quem tinha dormido mal, que discutia no corredor com colegas, que batia à porta do gabinete. Havia uma energia de
conflito, talvez, de pessoas que não estavam de acordo sobre alguma coisa importante. Depois, com o tempo, a energia foi mudando. As discussões tornaram-se menos frequentes. Os corredores tornaram-se mais silenciosos. Era como se tivessem chegado todos a um acordo, disse Tatiana. Não sei que acordo, mas havia qualquer coisa que mudou. Depois de uma certa altura, já ninguém discutia. Havia apenas silêncio e mapas com a mancha azul cada vez mais pequena. O silêncio que Tatiana descreve é o silêncio que se instala quando um sistema chega a um equilíbrio. Não um equilíbrio saudável, mas o equilíbrio da resignação coletiva. O equilíbrio de um grupo de pessoas que percebeu que o custo de continuar a falar é mais alto do que o custo de parar de falar. É um silêncio que se aprende, que se pratica, que se torna com o tempo tão natural que as pessoas que o praticam deixam de reconhecê-lo como silêncio e começam a vê-lo simplesmente como a forma normal de as coisas serem. A pergunta que o testemunho de Tatiana deixa sem resposta e que talvez seja a pergunta mais importante que esta história levanta é esta: quando esse silêncio se instala numa sala, num departamento, num sistema, quem é responsável por o quebrar? E o que é preciso para que alguém decida que o custo de falar é menor do que o custo de continuar calado? E quando o silêncio que Tatiana descreveu nos corredores daquele departamento do Gosplan se tornou finalmente insuportável para o mundo exterior, quando as imagens de satélite que a NASA divulgou no início dos anos 80 mostraram ao mundo inteiro a mancha azul a desaparecer dos mapas com uma velocidade que não admitia explicações geológicas naturais, havia em Moscovo um conjunto de documentos que aguardava, em pastas classificadas, o momento em que alguém os retirasse das prateleiras e os lesse em voz alta. Não eram documentos secretos no sentido que os filmes de espionagem nos ensinaram. Eram relatórios técnicos, comunicações internas, memorandos de departamento, mas havia um entre eles, um documento que circulou no interior do aparelho soviético em meados dos anos 70 e que só se tornaria parcialmente público décadas mais tarde, que se distinguia dos outros por uma razão específica. Continha, na sua página de rosto, uma lista de nomes. Os nomes das pessoas que o tinham recebido. Os nomes das pessoas que, por virtude de constar nessa lista de distribuição, nunca mais podiam dizer que não sabiam. E ao lado de cada nome havia um carimbo vermelho. O carimbo dizia: lido e recebido. Todos eles tinham assinado. Todos eles sabiam. E todos eles, sem exceção, continuaram a fazer exatamente o que tinham feito antes de assinar. Este documento, do qual existem referências em vários estudos académicos publicados depois de 1991, embora o original completo nunca tenha sido integralmente divulgado ao público, era na prática o certificado de culpa coletiva do regime soviético face ao desastre do Mar de Aral, não um certificado que alguém emitiu intencionalmente, um certificado que o próprio sistema criou para si próprio, com a sua burocracia obsessiva, com o seu hábito de documentar tudo para que ninguém pudesse negar responsabilidade perante os superiores, sem perceber que, ao documentar tudo, estava também a documentar o crime. Os nomes que constavam nessa lista nunca foram publicados. A investigação que teria sido necessária para transformar esse documento num processo de responsabilização nunca aconteceu, nem no tempo da União Soviética, nem depois. Os Estados que sucederam ao regime soviético nas repúblicas da Ásia Central tinham os seus próprios interesses, as suas próprias fragilidades, os seus próprios silêncios a proteger. E os homens que tinham assinado aquele carimbo vermelho envelheceram tranquilamente, aposentaram-se com as suas pensões e levaram para a sepultura os seus nomes numa lista que o mundo nunca chegou a conhecer. Existe alguma justiça, afinal, no universo desta história? Existe algum momento em que os responsáveis pelo desaparecimento de um mar pagaram o preço do que fizeram, ou o mar de Aral desapareceu sem que uma única pessoa fosse chamada a responder por ele? Há uma imagem que os cientistas que estudaram o desastre do Mar de Aral descrevem com uma frequência que sugere que ela ficou gravada na memória de todos os que a viram. A imagem de uma linha de costa. Não a linha de costa do mar em si. Essa linha estava em constante movimento, recuando ano após ano como uma maré que não voltava. Mas a linha de costa que ficou marcada nas pedras, na terra, nas rochas que rodeavam o que tinha sido o fundo do mar, uma faixa branca de sal cristalizado, nítida como um traço de giz sobre pedra escura, que marcava com precisão geológica onde a água tinha estado pela última vez antes de recuar.
uma cicatriz, uma fronteira entre o mundo que existiu e o mundo que ficou. Os geólogos chamam-lhe linha de maré fóssil. É o registro permanente do nível máximo a que uma massa de água chegou antes de começar o seu recuo. No caso do Mar de Aral, essa linha está agora a dezenas de metros acima do que resta da superfície da água. Em algumas zonas, as escarpas que marcam o contorno do antigo mar elevam-se como paredes de uma cidade abandonada, cobertas de sal branco que cintila quando o sol as atinge, num ângulo certo e que parece, a quem as vê pela primeira vez sem saber o que são, quase belo. Mas há algo nesta imagem que vai muito além da geologia. A linha de sal que ficou gravada nas rochas do Aral é também uma linha de tempo. É possível para quem a conhece olhar para ela e saber exatamente quando a água ali chegou pela última vez. É possível calcular a velocidade do recuo. É possível reconstituir, a partir daquela marca na pedra, toda a história da destruição, com datas, com ritmos, com a precisão fria dos fenómenos físicos que não mentem. E o que essa linha de tempo nos diz, com uma crueldade que nenhum relatório burocrático poderia igualar, é que o processo que destruiu o Mar de Aral não foi uma catástrofe que aconteceu de repente. Foi uma catástrofe que aconteceu muito lentamente, ao ritmo de alguns centímetros por ano no início, depois alguns metros, depois quilómetros inteiros de fundo exposto ao sol e ao vento, ao ritmo exato que os hidrólogos soviéticos tinham previsto nos seus relatórios classificados, com uma fidelidade aos seus próprios modelos que seria admirável noutro contexto. A natureza cumpriu o que os modelos previram, o que os modelos não conseguiram prever, porque esse tipo de coisa não cabe em equações, foi o que aconteceria às pessoas que ficaram para trás, à beira de uma linha de sal que marcava o fim de um mundo e o princípio de nenhum outro. Existe alguma tecnologia, algum acordo internacional, alguma vontade política suficiente para apagar uma linha de sal das rochas do Aral? Ou essa cicatriz ficará na pedra para sempre, a lembrar o que uma decisão pode fazer quando o poder não tem de responder perante ninguém? O que seria preciso para que uma cicatriz como esta não voltasse a ser traçada noutro lugar do mundo? Existe um acordo que pouquíssimas pessoas conhecem na sua totalidade e que, quando se descobre a sua existência, muda radicalmente a forma como se entende a história do Mar de Aral. Não apenas como catástrofe ecológica, mas como catástrofe política e económica, com dimensões que se estendem muito para além das fronteiras das antigas repúblicas soviéticas da Ásia Central. Em 1992, um ano após a dissolução da União Soviética, os 5 estados recém-independentes que herdaram as margens do Aral, o Cazaquistão, o Uzbequistão, o Turcomenistão, o Tajiquistão e o Quirguistão, assinaram um acordo sobre a gestão partilhada dos recursos hídricos da bacia do Aral. Em teoria, era um compromisso histórico, 5 nações soberanas, nascidas das cinzas de um império, a decidir em conjunto como gerir um legado de destruição que nenhuma delas tinha escolhido, mas todas tinham herdado. Na prática, o que os arquivos das negociações, parcialmente acessíveis a investigadores que trabalharam sobre este período, revelam é uma história diferente. Uma história de interesses económicos nacionais que nunca foram verdadeiramente alinhados, de quotas de água negociadas em corredores de Tashkent e Alma-Ata, com a mesma lógica extractivista que tinha presidido às decisões soviéticas, de pressões de organismos financeiros internacionais que condicionavam os empréstimos aos novos Estados à manutenção de determinados modelos agrícolas. Modelos que, por acaso, continuavam a exigir os mesmos volumes de água que tinham secado o mar. O Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, segundo documentos que circularam nos debates académicos dos anos 90, tinham os seus próprios interesses na preservação da agricultura de algodão intensivo como fonte de divisas para os novos Estados, e esses interesses nem sempre apontavam na direção da reabilitação do ecossistema. O que este acordo revelou na sua implementação ao longo das décadas seguintes foi que o desastre do Mar de Aral não tinha sido apenas um crime do sistema soviético. Tinha criado um conjunto de interesses económicos instalados, uma teia de produtores, exportadores, credores e governos que tinham toda a conveniência em que o status quo se mantivesse, mesmo que esse status quo fosse o de um deserto que continuava a crescer onde outrora havia mar. O sistema soviético tinha morrido. Os interesses que o sistema soviético tinha criado ao redor do algodão da Ásia Central sobreviveram perfeitamente à sua morte, e algumas das forças externas que deveriam ter pressionado para uma mudança de modelo tinham, elas próprias, razões para preferir a continuidade.
O que é que acontece quando o responsável por um desastre desaparece? Quando o regime que tomou a decisão colapsa? Quando os funcionários que assinaram os documentos envelhecem e se aposentam? Quando as estruturas de poder que organizaram o silêncio se dissolvem? Mas os interesses económicos que o desastre criou continuam vivos, continuam a ser defendidos, continuam a ser financiados por instituições que se apresentam ao mundo como agentes de desenvolvimento e progresso? Quem responde afinal pelo Mar de Aral? Se a União Soviética deixou de existir e o mundo que a substituiu tem as suas próprias razões para não fazer demasiadas perguntas? Há uma história que os guias turísticos que hoje levam visitantes ao deserto do Aralkum contam com uma mescla de orgulho e melancolia e que resume com uma economicidade quase cruel o que sobrou do Mar de Aral e o que foi feito com o que sobrou. No norte do que outrora era o mar, na parte que pertence ao Cazaquistão, existe hoje uma pequena massa de água que os geógrafos chamam Pequeno Mar de Aral, ou Mar de Aral do Norte. Existe porque, em 2005, com o financiamento do Banco Mundial, o governo cazaque construiu uma barragem, a barragem de Kokaral, que separou o que restava da parte norte do mar do que restava da parte sul, impedindo que as poucas águas que ainda chegavam pelo Sir Daria se espalhassem pelo deserto imenso do sul e evaporassem sem deixar rasto. O resultado foi, dentro das suas limitações, notável. Em poucos anos após a construção da barragem, o nível do pequeno mar de Aral subiu vários metros. Os peixes, não as espécies originais que estavam extintas naquelas águas, mas as espécies introduzidas que conseguiam tolerar a salinidade ainda elevada, voltaram em números suficientes para que em Aralsk se tornasse possível pescar de novo. As gaivotas voltaram. A vegetação nas margens começou a recuperar. Os meteorologistas locais registaram alterações nas temperaturas extremas da região, verões ligeiramente menos tórridos, invernos ligeiramente menos brutais, que atribuem à presença reconquistada da água. É uma história de esperança parcial. Parcial porque o que se recuperou é uma fração minúscula do que existia. Parcial porque a parte sul do mar, a parte que pertence ao Uzbequistão, onde fica Muinak, com os seus barcos enferrujados, está praticamente perdida, reduzida a bolsas de água hipersalina que não suportam vida e que continuam a encolher. Parcial porque os problemas de saúde nas comunidades afetadas não desapareceram com a subida do nível do lago no norte. As gerações que respiraram o pó tóxico durante décadas carregam os seus efeitos nos pulmões e nos genes, e essas consequências não são reversíveis com uma barragem, mas é esperança, genuína, incompleta, frágil, como todas as coisas que se constroem sobre a destruição, mas esperança. O que aconteceu ao Mar de Aral não foi inevitável. Esta é a frase que os cientistas, os ativistas ambientais e os historiadores que dedicaram carreiras a estudar este desastre repetem com uma insistência que por vezes parece obsessiva, mas que é, na verdade, a frase mais importante que esta história pode ensinar. Não foi inevitável. Havia alternativas, havia tecnologias de irrigação mais eficientes que existiam quando os canais foram construídos. Havia culturas alternativas ao algodão que poderiam ter sido cultivadas com muito menos água. Havia modelos económicos que não exigiam o sacrifício de um ecossistema inteiro para funcionar. E havia, acima de tudo, conhecimento. O conhecimento que os hidrólogos soviéticos tinham documentado nos seus relatórios sobre o que iria acontecer se continuasse o caminho que se tinha escolhido. O desastre do Mar de Aral não foi um acidente. Foi uma escolha feita com conhecimento das suas consequências, dentro de um sistema que não tinha mecanismos para ser corrigido de fora, que punia quem levantava a voz e recompensava quem se calava, e que tratou um ecossistema de escala continental como um custo operacional aceitável num balanço que nunca incluiu as vidas das pessoas que viviam à sua beira. E a razão pela qual esta história importa hoje, décadas depois do crime, décadas depois do colapso do regime que o cometeu, não é apenas histórica, não é apenas para que nos lembremos e nos indignemos com o passado, é porque o padrão que destruiu o Mar de Aral não desapareceu com a União Soviética. Os seus ingredientes, a externalização dos custos ambientais, o silêncio comprado com dependência económica, o conhecimento disponível que o poder prefere ignorar, a transferência das consequências para os que têm menos voz, estão presentes em decisões que estão a ser tomadas agora, neste momento,
em diferentes partes do mundo por governos e corporações e instituições financeiras que têm os seus próprios mapas com manchas azuis que estão a encolher e os seus próprios relatórios classificados que ninguém lê em voz alta. O mar de Aral foi o canário na mina. A questão que nos fica é se somos capazes de ouvir os canários que ainda estão a cantar, antes que o silêncio que os substituirá seja o único som que resta. Existe uma última camada nesta história que raramente é contada, a camada das gerações que nunca conheceram o mar. As crianças que nasceram em Aralsk ou em Muinak nas décadas de 80 e 90 do século passado cresceram sem saber o que era um lago de mais de 60 mil quilómetros quadrados, sem ter visto um pelicano branco pousar na água à tarde, sem ter cheirado o ar úmido que soprava das águas para a cidade nas manhãs de verão. Para elas, o que existia era o deserto. O que existia eram os barcos enferrujados como monumentos a uma era que não pertencia às suas memórias, mas apenas às histórias que os avós contavam. O que existia era o pó branco que entrava pelas janelas, a tosse que não passava, os cancros que os médicos diagnosticavam em pessoas cada vez mais novas. Estas crianças cresceram num mundo que lhes tinha sido roubado antes de o poderem possuir. E o que é notável, o que a história das comunidades do Aral revela com uma força que vai além da política e da ecologia e toca em algo mais fundamental sobre a resiliência humana, é que muitas delas, em vez de se resignar a esse roubo, tornaram-se as vozes mais ativas na luta pela recuperação do que restava. Os ativistas mais jovens que trabalharam nos anos 90 e 2000 pela reabilitação do Aral, que pressionaram governos, que atraíram atenção internacional, que criaram organizações locais de monitorização ambiental, muitos deles eram filhos e filhas de pescadores que nunca tinham pescado, de famílias que guardam memórias de um mar que não é memória deles, mas que decidiram que essa memória era suficientemente importante para lutar por ela. Esta herança de combate, a determinação das gerações que nunca conheceram o mar para não se resignar à sua ausência, é talvez o capítulo mais inesperado e mais esperançoso de toda esta história. Não apaga o crime. Não apaga. Não devolve o que foi roubado, mas mostra que mesmo quando uma catástrofe parece completa e definitiva, existe no ser humano uma capacidade de resistência que não se esgota com a água. E agora chegamos ao momento em que esta história nos pede que nos viremos para dentro, não apenas para refletir sobre o que aconteceu nas margens do Mar de Aral há 60 anos, num sistema político que já não existe, num mundo que parece distante e diferente, mas para nos perguntar com honestidade desconfortável o que esta história nos diz sobre o mundo em que vivemos, porque o que o desastre do Mar de Aral nos ensina, acima de tudo, é que a destruição de um ecossistema não começa com uma explosão ou uma tempestade, começa com uma decisão administrativa, começa com um relatório arquivado, começa com o silêncio de alguém que sabia e não falou, com o carimbo de alguém que leu e continuou como se não tivesse lido, com a reunião em que os números estavam todos sobre a mesa e ninguém quis ser o que dissesse em voz alta o que os números diziam. Começa quase sempre com a convicção de que o que se está a destruir vale menos do que o que se está a construir, de que o custo, o lago, o peixe, o ar limpo, a saúde das crianças de aldeias que ninguém visitou é aceitável. É uma convicção velha como a civilização humana e que a civilização humana ainda não aprendeu completamente a questionar. O Mar de Aral, que existia em 1960, não vai voltar. Essa é uma realidade que a ciência confirma sem hesitação. O ecossistema que existia durante milénios, com as suas 24 espécies de peixes, com os seus pelicanos e as suas vegetações úmidas, e o seu papel de regulador climático de toda uma região, está perdido para sempre. O que for possível recuperar, e o pequeno mar de Aral do Norte mostra que alguma coisa é possível, será diferente, incompleto, uma versão empobrecida de uma riqueza que não tem preço porque não tem substituto. Mas há outros mares, há outros lagos, há outros rios, outras planícies úmidas, outros ecossistemas que estão agora, neste momento, a receber a visita dos seus próprios funcionários de salas com cortinas pesadas, os seus próprios relatórios que ninguém vai ler em voz alta, as suas próprias decisões tomadas com o pleno conhecimento das suas consequências. E para esses, para os que ainda não desapareceram, para os que ainda estão no mapa com a sua mancha azul intacta, ainda há tempo para que a história do Aral seja um aviso em vez de um precedente.
A questão que esta história deixa suspensa, como o pó de sal que o vento do deserto do Aralcum continua a espalhar pelo mundo, é simples e impossível ao mesmo tempo. O que é que você, que está a ouvir isto agora, está disposto a fazer com o que acabou de aprender? Depois de tudo o que acabamos de percorrer, a morte de um mar, o silêncio de um sistema, as gerações que pagaram o preço de decisões que nunca foram suas, fica a pergunta: o mar de Aral foi vítima de um regime que não admitia erros? Ou existe algo nesta história que reconhecemos também no mundo de hoje? Houve culpados com nome, houve cumplicidade coletiva, houve interesses que sobreviveram ao colapso do próprio sistema que os criou. E a pergunta que não nos larga é esta: aprendemos alguma coisa de verdade com o que aconteceu naquele deserto que outrora foi mar? O que sentimos quando olhamos para as fotografias dos barcos enferrujados no meio do sal? Raiva, tristeza, reconhecimento de algo familiar ou a certeza de que isto não pode voltar a acontecer?